Então, agradecendo a Yasmin mais uma vez para trazer essa super novidade para a gente aprender aí com ela. Também não conhecia. Então, vamos lá, Yasmin, compartilha aí com a gente sua descoberta. Eu vou explicar como é que eu cheguei nessa descoberta, né? Eu estou fazendo um curso pela Lilacs, né? Por conta que eu sou editora júnior da OBJN. Então, dentro desse processo que eu estou fazendo de curso, eles disponibilizam as apresentações. E eu percebi que as apresentações têm um DOI. E aí eu fui pesquisar, fui procurar, e eles têm um registro, né? Não só a Lilacs como a OPAS, dentro desse site que é o Zenodo, que funciona como se fosse um Educapes. Você registra seu material e, além disso, você tem a disponibilidade de colocar um DOI nele. Eu falei, nossa, que interessante, eu vou trazer isso para o núcleo. Então, eu vim trazer para vocês hoje um pouquinho. Esse material eu vou disponibilizar para vocês, ele está completo, explicando passo a passo, mas como eu sei que o tempo é curto, eu vou tentar dar uma corridinha para mostrar para vocês o quão é interessante o Zenodo. Então, para quem não me conhece, eu sou Yasmin Saba de Almeida, sou enfermeira, mestranda do PACS e editora júnior da OBJN, que é a revista científica de enfermagem da escola da Aurora Afonso Costa, né, que nós fazemos parte do núcleo. Eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre o Zenodo, que é uma biblioteca de registro para dados abertos, né, onde nós podemos pegar nossos materiais, inclusive apresentações de slides para publicar lá e deixar registrado. Quais são as vantagens, né? Algumas das vantagens de botar o nosso material dentro do Zenodo. Eu já consigo registrar esse material com licenciamento, então ele fica disponível, fica registrado, garante que aquele material vai ser visualizado, principalmente por ser uma biblioteca open access, ou seja, todos podem ter acesso, todos podem baixar aquele material. Isso divulga a ciência, né? Divulga material, divulga conhecimento, é importantíssimo. Outra vantagem que eu tenho é que eu posso vincular um link com o DOI. Se vocês forem observar aqui no cantinho, ó, tem um DOI nessa apresentação. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso mais na frente. A outra vantagem é que com o DOI, né, a partir do momento que eu tenho um link de registro que direciona para o meu material, eu posso botar esse material no meu Lattes, eu posso fazer a contagem de citações dele, de visualizações, é bem interessante, e eu vou mostrar para vocês como é que fica isso depois. Primeiro passo é cadastrar no Zenodo, né? Eu vou disponibilizar para vocês o link depois do Zenodo ao final, ou se vocês quiserem, é zenodo.org, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É zenodo.org, para quem quiser fazer o cadastro agora, enquanto eu estou falando. Então, eu venho na página, faço o meu cadastro. Eu recomendo que vocês façam o login com o Orcid, quem já tiver, o Orchid, né? É a pronúncia, para quem também conhece como Orchid. Façam um login por ele, né? E vocês vão ter um registro já cadastrado com todos os seus dados. Facilita o processo. Depois que eu fiz meu cadastro, que é bem simples, né? Um cadastro como se faz em qualquer plataforma, eu posso já começar a submeter meus materiais. Então, eu venho aqui na parte de upload, né? E boto para fazer um novo upload, ou seja, eu vou botar meu material dentro do sistema. E aí começa mesmo as etapas. O que eu tenho que ter, Yasmin, para fazer um upload de um material aí? Importantíssimo que vocês tenham um material, eu vou voltar no slide anterior, tem um material que tenha explícito o licenciamento dele, isso eu vou falar para vocês quais são as possibilidades de licenciamento mais tarde, que tenha explícito, no caso, esse que vai ser apresentando o DOI, que tenha também explícito a data que você fez aquela apresentação, ou que tem material, para que as pessoas possam citar. Como é que eu pego esse DOI? No próprio sistema do Zenodo, você tem um local que você reserva esse DOI. Por exemplo, eu estou dando essa aula nesse exato momento, mas eu já tenho um DOI. Esse DOI não vai mudar, porque eu reservei ele no site. E eu vou mostrar para vocês como faz essa reserva lá. Eu vou clicar nesse reservar DOI, então ele já vai ficar com um númerozinho para mim. Ótimo, maravilha. Eu posso dar aula com o meu DOI ativo, lá, reservado, né, no caso. Posso botar no meu material e não vai se perder esse DOI. Esse DOI vai ser meu quando eu depois fizer a submissão na plataforma. Então, no meu slide, vocês podem perceber que na capa eu coloquei o licenciamento, coloquei o DOI, coloquei as informações de data para depois fazer a referência. Todos os meus slides têm um DOI representado para deixar a garantia e segurança desse material. E também vocês vão perceber que tem a fonte embaixo, porque eu vou usar imagens, né, que são prints da tela, de como funciona, para que vocês possam saber de onde veio aquilo, né? Também garantir a segurança, dizendo que aquele material não é meu, que eu estou referenciando. Então, ao final, lembrando da fonte, tem que ser citada nas referências no final da sua apresentação. Toda essa minha apresentação vai ser guiada
para submissão de um slide dentro da plataforma, tá bem? Então, o que eu fiz primeiro? Eu fui lá no site, reservei o meu DOI, fiz a programação do meu slide todo, montei ele, deixei o licenciamento bonitinho, e agora sim eu posso ir lá, depois que eu terminar minha aula, não tem problema, eu posso fazer o upload dele no sistema. Posso fazer também antes, não tem problema fazer antes. Mas, como eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer a submissão em tempo real desse arquivo, eu já deixei ele ainda não submetido. Então, vocês fiquem à vontade para fazer antes e depois, de qualquer forma, lembre-se de reservar o DOI, deixar já reservado, mesmo que a submissão não esteja completa. Dentro do site, assim que eu clico lá no upload, né, eu vou mostrar aqui para vocês, eu cliquei lá no upload, ele vai abrir para mim exatamente dessa forma aqui, iniciar o upload. Então, eu vim aqui, clico, escolho o meu arquivo. Cadê? Aqui. Eu vou botar só o PDF, mas vocês podem botar várias versões do mesmo arquivo, não há problema. Em seguida, eu tenho que clicar necessariamente no iniciar upload, porque se eu só colocar o arquivo, ele não vai enviar para o sistema. Então, eu venho aqui, clico em começar upload. Vocês vão ver que vai ter uma barra de progresso. Tá vendo? Iniciando. Enquanto essa barra de progresso vai fazendo, eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. Ele vai fazer o carregamento desse arquivo e, ao final, ele tem que ficar dessa forminha aqui, ó, com um certinho, né? E, como eu falei, vocês podem depois colocar outros arquivos, né, que dê complemento a essa apresentação. Não é o caso, por exemplo, de eu te fazer mais de um produto no mestrado, e aí o produto são 2 produtos, né? 2, sei lá, um roteiro e um documentário. Nesse caso, eu não anexo os mesmos, os 2 documentos aqui. Eu só coloco derivados de um. Por quê? Nesse mesmo sistema, você tem como cadastrar materiais diferentes e depois uni-los através de um processo que tem dentro desse próprio sistema. Então, por a submissão, eu vou colocar só derivados do mesmo material. Se é o roteiro, eu vou botar o roteiro em Word, em PDF, e etc. E o documentário, mesmo que seja uma coisa complementar à outra, eu deixo para fazer uma submissão em paralelo. E depois eu uno as duas em um sisteminha que eu vou mostrar mais para frente. Aqui no nosso sistema já foi, vocês viram, já está, então tá tudo certinho, minha apresentação está correta. Em seguida, eu fiz isso já para vocês, né? Já deixei cadastrado. Eu posso cadastrar o meu material dentro de uma comunidade, o que é bem interessante. Então, eu tomei a liberdade para criar uma comunidade para o NUPETS, para que todos os nossos produtos feitos por dentro do núcleo estejam juntos numa página só, mostrando também, né, servindo para mostrar a nossa evolução como núcleo de pesquisa. Então, eu vim, né, escrevo aqui na barra, núcleo de pesquisa com acento, ele vai procurar e vai achar o NUPETS, que eu já coloquei. E aí eu cliquei, né, assim que achou a barrinha, né, nessa barra aqui do NUPETS, e ele vai ficar dessa forma aqui para mim. Então, ou seja, assim que eu colocar esse material, ele já vai estar registrado na comunidade. Como é que aparece, depois que eu terminar essa submissão na comunidade? Ele aparece assim, ó. Aqui eu já tenho um cadastrado, que foi a minha aula passada com a professora Elaine, e aí fica numa página onde vem dizendo exatamente sobre o núcleo de pesquisa, quem são os professores pesquisadores, isso aqui a gente pode atualizar, não tem problema nenhum. Então, é interessante que cada vez que tiver um upload, vai aparecendo aqui, nós conseguimos acompanhar essa evolução. Se você estiver fazendo por outro, vamos dizer que eu dei uma aula pela OPAS, exemplo, né? Então, você poderia procurar aqui a comunidade, ou você pode cadastrar uma comunidade, tá? É só você vir aqui em cima em comunidades e cadastrar uma comunidade. Digamos que eu quero cadastrar um para o meu trabalho, para o meu serviço. Se tiver autorização, você fica à vontade e pode cadastrar para que você possa acompanhar. Ou até mesmo para uma comunidade direcionada para os alunos. Eu quero para uma disciplina de gerência, por exemplo. Você cadastra a comunidade e você vai vendo a evolução desses materiais ali dentro. Fiz lá, coloquei a minha comunidade, convoquei o núcleo de pesquisa. Eu posso escolher qual tipo de arquivo eu vou colocar. Existe uma gama enorme de arquivos, onde tem, se eu, por exemplo, abrir a parte de publicação, ainda tem mais opções, como livros, capítulos de livro, teses, relatórios, pré-prints, e ainda tem como abrir mais na parte de imagem, onde eu posso botar diagramas, figuras, fotos, todas com autorização, né? Por exemplo, se eu tirar foto de alguém, tem que ter autorização, tudo mais.
para divulgação, mas tem uma possibilidade enorme de arquivos que podem ser colocados, inclusive objetos físicos, o que diferencia muito de um material digital. Então, você pode tirar, por exemplo, uma foto de uma imagem, publicar um objeto físico dentro e registrar ele, assim como fluxogramas, softwares, podcasts, áudios, vídeos. Então, professora, se a senhora quiser pegar a sua aula do CEP, do YouTube e registrar aqui, a senhora pode, vai ficar com um DOI. E fica também para as meninas que fizeram a apresentação agora, se quiserem já colocar no ar, pode colocar na parte de apresentação. É só fazer essas mudanças que eu falei, sobre botar o DOI, o licenciamento. Como eu falei, eu escolhi a apresentação, porque é o que eu vou falar aqui para vocês. Em seguida, eu tenho um espaço, vocês podem acompanhar aqui pelo próprio site, né? Eu escolhi a apresentação. Eu tenho um espaço para colocar as informações básicas do meu documento, né? Do meu arquivo, onde eu boto a data de publicação. E aí é importante dizer que se esse arquivo já está publicado em outro lugar, a data vai ter que ser alterada para a data que foi publicada. Eu boto o meu título dentro do material e os autores. No caso, eu só coloquei meu nome aqui, mas eu poderia adicionar outros autores, onde eu deixo o sobrenome na frente, né? Boto a minha universidade e ainda tenho um espaço para colocar o meu ORCID, né? Meu ORCID aqui. E aí eu posso botar, Ismi, quantos autores pode ter? Eu não sei. Eu fui abrindo, eu consegui abrir até 11. Então, pode ser que não tenha limite. Isso eu não posso afirmar se existe um limite. Mas acima de 10 você pode colocar, é assim que eu percebi que consegue, o sistema consegue captar. Como eu falei, você é só clicar no adicionar novo autor, que você pode colocar os autores à vontade. Logo embaixo, né, você tem um espaço para colocar a descrição. E você pode ficar à vontade para botar a descrição que você quiser. Como eu estou fazendo uma apresentação pelo núcleo, eu coloquei no PETS, a data de hoje, a gravação, que depois eu posso editar isso aqui em qualquer momento, eu vou botar depois o link no YouTube, o meu nome, e ainda aproveitei para colocar o Instagram do núcleo. Mas você pode ficar à vontade para botar a descrição do seu material, do que se trata, informações adicionais também tem um espaço abaixo para colocar, então descreva da melhor forma que você achar que deve ser descrito esse material. Aqui embaixo nós temos ainda uma parte para preenchimento de informações, né? Onde você pode colocar a versão. Se você estiver fazendo isso pela primeira vez, né? Foi a minha primeira submissão, você não precisa preencher nada, ele vai deixar como versão 1. Mas, por exemplo, se for um software, às vezes ele está em versão de teste. Então, está lá 0.2, 1 ponto, alguma coisa. Então, você pode colocar a versão do seu software aqui, do seu programa. Embaixo você vai botar a língua, né, que esse material está. Tanto que se você fizer em mais de uma língua e botar lá em cima, né, submeter a outras versões do material, lá na parte de arquivo. Aqui, se eu submeter uma versão em português, uma em inglês e uma em espanhol, então eu vou colocar aqui a língua que tiver dentro desse processo. Em espaço aqui para as keywords, você pode usar tanto palavras-chave quanto descritores. Há um espaço para descritor dentro desse sistema, mas eu recomendo que vocês preencham aqui, porque ele parece que capta melhor. Então, fiquem à vontade para botar as palavras-chave ou os descritores que você acha que corresponde ao seu material. Embaixo tem um espaço opcional para notas adicionais, caso seja necessário. Logo em seguida, você percebe que na parte de submissão tem a parte de licença. E aí, por isso que eu estou dando uma corridinha, para poder falar um pouquinho sobre isso com vocês. Isso aqui é essencial. Existem licenças diferentes, tá? Tem licenças como esse material que está sobre a acho que é CC BY NC, que é licença aberta, mas não comercial, ou seja, ninguém pode pegar esse mesmo material e comercializar, usar para poder gerar renda, mas tem também licenças muito amplas e que são reconhecidas cientificamente, que tem sido utilizado por as revistas nacionais e internacionais, que é a CC BY. A CC BY, ela permite que o leitor replique aquele material, contanto que cite. De todas as formas, toda licença tem que ter a citação do autor e do local que for publicado, da revista, do repositório, contanto que seja citado, não há problema. No entanto, existem licenças mais restritivas, que não permite replicação, que não permite comercialização. Então, olhem qual é a licença que vocês querem que seja colocada, que fosse a mais ampla possível, porque eu quero divulgação científica. Então, é a CC BY. E aí eu deixo para vocês aqui, como exemplo, essa que eu utilizei na minha apresentação. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ser direcionados para a Creative Commons, que é exatamente o que fala sobre essas licenças, onde vocês podem pegar a imagem e ver qual é a licença que melhor se adapta ao seu trabalho. De qualquer forma, no sistema, vocês só tem que colocar acesso aberto,
né, que vocês podem disponibilizar para qualquer pessoa olhar, e colocar que foi pela Creative Commons 4.0, que é essa mais atual. E aí, dentro do material, por isso que eu recomendo que vocês coloquem a imagem lá na capa, dizendo qual é a licença exata, para que não tenha problemas. Isso aqui não quer dizer que vai ter, assim, a pessoa vai ter um problema judicial. O problema judicial você teria que abrir, mas isso limita, diminui a chance de alguém usar o seu material de forma a copiar, plagiar esse material sem a autorização. Então, você já está mostrando para aquela pessoa que tem uma licença, seu material é licenciado, e façam isso com todos os materiais que vocês divulgarem. Bote sempre uma licença, para que você tenha uma garantia, uma segurança maior. Então, no caso, nesse meu material está licenciado com a CC by NC, como eu havia falado, que eu deixo que as pessoas divulguem, que façam replicação do material, contanto que haja citação, né? Que digam que eu fui a autora, né? Que botem lá na referência. Mas não autorizo a comercialização do material, até porque eu estou usando, por exemplo, prints de um local. Assim que eu fiz, que eu tenho, né, a noção de qual vai ser a minha licença, existe também algumas questões que têm que ser faladas. Existe um espaço para financiamento. Existem pesquisas financiadas. No entanto, infelizmente, esse espaço ainda está destinado somente ao continente europeu. Se vocês forem ver, vocês só conseguem achar universidades ou sistemas de agências de fomento que sejam europeias. A gente espera que futuramente isso se amplie, né? Mas, por enquanto, a gente não preenche isso. Portanto, nós vamos fechar essa parte. Eu venho aqui e eu fecho, correto? E vou repassar com vocês essa parte da publicação, como é que está ficando. E existem outros elementos opcionais, onde eu posso colocar documentos registrados suplementares, como eu havia falado lá no início. Se eu tenho 2 materiais, produtos do meu mestrado, um documentário e um protocolo ou alguma outra coisa do tipo que se complemente, eu posso registrar um separado do outro, e aqui, nessas partes, na parte de identifiers, eu venho e coloco aquele meu outro DOI que foi gerado no sistema aqui, para que eles se entrelacem. E aí eu posso escolher opções, por exemplo. Deixa eu abrir aqui para vocês, para mostrar para vocês. Eu posso escolher opções como esse material cita, esse upload, esse material referencia, e eu escolho o que melhor se adapta e coloco aqui do que se trata esse outro material, se ele é um pré-print, se ele é um capítulo de livro. E aí eu correlaciono esses 2 materiais. Mas é bom que eu tenho 2 DOIs, eu tenho 2 registros de materiais diferenciados. E eu uno eles aqui. Yasmin, mas como é que eu faço isso se eu ainda tenho que cadastrar o outro? Isso aqui pode ser editado. A única coisa que não pode ser editada no material, depois colocada, é isso aqui. A partir do momento que eu coloco o meu PDF, o meu Word aqui dentro, como eles enviam para um sistema, eu não posso editar ele, a não ser que eu faça uma nova versão, né? Que existe, como eu falei, existem versões. Mas esse material aqui não vai ser editado mais. Portanto, não tem problema. Você vai lá, reserva o seu DOI, faz o seu material, coloca, e depois, posteriormente, você pode correlacionar os 2 nesse momento, colocando aqui, tá bem? Em seguida, também temos a possibilidade de colocar as contribuições para cada autor, aonde eu tenho espaço para botar, por exemplo, digamos que eu fiz nesse material a revisão crítica dele. Aí eu posso botar aqui, meu nome, a filiação, o que eu fiz. Então, tem um espaço para isso. Eu posso adicionar outras pessoas que contribuíram para esse estudo, que sejam autores também, né? No material que estava eu, a professora Elane, eu poderia descrever o que eu fiz e o que a professora Elane fez dentro desse material. Então, esse espaço aqui, ele é opcional, mas é bem interessante. Principalmente que você mostra cientificamente como é que está sendo feito esse processo. Tem um espaço ainda para referências, onde eu posso colocar as referências do trabalho, ou eu posso colocar um link externo. Eu tenho visto que, por exemplo, a Opus, a Lilacs, né? Ela coloca o link externo que complementa aquele arquivo. Por exemplo, eu posso colocar aqui a referência dessa gravação que eu fiz, né? Que está lá no YouTube, para que seja referenciada aqui. Para que se a pessoa quiser depois usar a referência para o YouTube, já tenha a referência montada dentro desse sistema. E é uma coisa que está complementando a outra. Outro espaço que nós temos opcional é espaço para revistas,
onde eu tenho como colocar, né, a descrição da revista que foi publicada aquele material. Aí eu já tenho uma questão que eu tenho que fazer um adendo. Cuidado, nem toda revista autoriza você publicar fora da revista aquele material. Então, você tem que olhar qual é o copyright, se eu sou detentora dos direitos ou se é a revista que fica com os direitos. Qual é o licenciamento dessa revista? Essa revista é CC BY? Ela aceita que eu coloque meu material e distribua tranquilamente? E quais são as políticas de arquivamento da revista? Por exemplo, a Objetana, ela é cadastrada no Diadoring. O Diadoring é uma base, é um sistema onde você coloca suas políticas de arquivamento, onde vem dizendo se o autor pode, antes daquele material ser aceito, colocar em outra plataforma, se ele pode, depois desse material ser aceito, colocar na plataforma. Então, olhem bastante a política de arquivamento da revista, para que vocês não tenham algum problema, vira calhar ter que tirar esse material ou ter algum nível de problema. Até porque as revistas já, normalmente, né, revistas que tenham caminhado para a ciência aberta, elas já colocam um DOI por submissão. Então, tem como ter 2 DOIs para a mesma coisa. Então, olhem se tem essa autorização, se podem colocar esses dados, por exemplo, se eu quero botar um artigo que tenha sido publicado aqui antes, tá bem? A mesma coisa se eu fiz uma apresentação num evento e eu quero colocar um DOI. É bom saber sobre essa questão de copyright e licenciamento, porque tem alguns, por exemplo, a NAS, que já publicam, já tem DOI, então não tem necessidade de colocar aqui novamente. E essa mesma questão se repete na parte seguinte, que é sobre livros, relatórios em geral e capítulos de livro. Sempre que você for registrar, olha essa questão do copyright e licenciamento. Há um espaço também, né, para que você possa preencher, se você tem como colocar sua própria tese aqui, o que eu não recomendo, porque nós temos repositórios próprios, nós que somos de instituições federais, e também instituições privadas, temos repositórios próprios para essa armazenamento, mas se você fosse fazer um produto, colocar um produto aqui dentro do sistema, botem as informações da sua tese, da sua dissertação aqui, para orientar a pessoa que aquele produto é derivado dessa tese. Aí você tem espaço até para botar o seu supervisor, né, seu orientador aqui, onde você tem espaço para botar até o ORCID dele e registrar. Há um último espacinho, né, que eu vou mostrar para vocês também, que é que funciona como se fosse as keywords, né? Onde eu tenho um espaço para registrar taxonomia e termos hierarquizados, mas como eu falei, as palavras-chave, né, na última apresentação, palavra-chave não é a mesma coisa que descritor. Então, aqui, esse espaço é para colocar descritores, são palavras que são registradas e reconhecidas por especialistas, né, que tem um sistema de hierarquização. Então, esse é o espaço para você colocar, onde você vai colocar o termo e vai colocar o URL que corresponde. Então, lá o termo mesh, ele tem um identificador próprio. Então, nesse momento, eu colocaria o termo e colocaria o URL que ele faz parte. Então, dentro desse processo, se vocês quiserem colocar aqui, fiquem à vontade. Mas, como eu havia falado, não tem problema também preencher lá em cima, nas keywords aqui, né, como eu havia mostrado. Se vocês quiserem preencher aqui, não tem problema nenhum, tá? Eu tenho visto que as submissões, eles usam isso aqui realmente como algo opcional. Até submissões que estão exemplificando realmente termos. Então, de qualquer forma, elas só preenchem lá no espaço de keywords. Não há problema nenhum. Bom, eu vou passar aqui para vocês entenderem. Eu fui lá, botei o meu arquivo, fiz o upload, botei a minha comunidade. Não tem, isso aqui também é opcional, né? Mas não tem problema não colocar. Botei qual é o meu material, uma apresentação. Descrevi, já tinha reservado o DOI, descrevi todo o processo, quem é o autor, qual a descrição, quando vai ser publicado, botei a língua, botei as keywords, coloquei o licenciamento. Aqui, o financiamento eu tirei, e as demais coisas são opcionais, eu não vou preencher. O que é importante fazer? Salvar. Você vê que a publicação não fica disponível enquanto eu salvar. Então, salvem, tá? E assim que eu tiver salvo, eu tenho como publicar o meu material. Quando eu termino a publicação, eu vou mostrar para vocês como é que fica. Ele fica com uma página, já fica com a página toda preparada, com todas as informações que eu coloquei. Mas aí eu venho deixar uma dica para vocês. Salvem o tempo todo, porque isso aconteceu comigo. Caiu minha internet no meio do processo. Então, eu tinha salvado, toda vez que eu fazia uma alteração aqui em cima, eu vinha aqui e salvava, antes de publicar. E o que aconteceu? Quando eu salvei, ele fica registrado lá na parte de upload como rascunho. Então, quando eu clicar, tudo isso que eu preenchi não se perde. Então, sempre que vocês estiverem fazendo, estou com dúvida nisso aqui, quero fechar, quero terminar depois, não tem problema. Salva,
que ele fica registrado no sistema e eu posso dar continuidade depois. Até para poder reservar o DOI, quando eu clico e reservo o DOI, clica para salvar, que esse DOI vai ficar como seu. Então, depois você pode vir e terminar esse processo de submissão. E ao final, terminei, quando eu publicar, ele vai ficar com uma página própria, que eu vou até mostrar para vocês. Eu deixei esse print aqui porque é interessante. Eu publiquei esse material às 5 horas da tarde. E eu vou mostrar para vocês o que já aconteceu desde as 5 horas. Então, só para finalizar aqui esse meu material que eu estou dando aula, eu vou já deixar publicado. Ele vai aparecer uma mensagem dizendo que eu não posso alterar o material, como eu havia falado, e eu publiquei ele. Então, ele gerou uma página onde estão todas as informações que eu preenchi, inclusive visualização e download. Tem o meu DOI aqui cadastrado, tem minhas keywords utilizadas, e se eu precisar depois editar ele, é só editar. Como eu disse, isso aqui não pode ser editado mais, o material, mas eu posso editar as demais informações, colocar depois um link aqui, colocar mais informações nas descrições, não tem problema. E até posso botar uma nova versão, caso seja necessário, tá bem? Como eu havia falado, eu havia publicado outro material às 5 da tarde, e eu deixei para mostrar para vocês algo bem interessante. Olha isso aqui. Publiquei às 5 horas da tarde de hoje, e já tem 6 downloads realizados. Então, assim, não só é uma plataforma que divulga, que eu fico com um DOI de registro que eu posso colocar no meu Lattes, como é uma plataforma que dá uma visibilidade para o seu trabalho. Porque isso aqui não são vocês, não é ninguém que está aqui. Eu não divulguei o DOI ainda, porque eu só publiquei. Ou seja, são pessoas externas que estão vindo olhar meu material. Então, é bem interessante, tem uma divulgação bem interessante, mundial, e fica o material reservado aqui. E esse sistema ele não substitui o Educap. Se você quiser publicar no Educap, não tem problema. Mas como vocês já devem ter percebido, não dá mais para criar cadastros novos no Educap. Você precisa submeter por uma pessoa específica que vai fazer esse processo todo, né? São as novas normas do Educap. Então, fica como uma plataforma extra para a gente poder conhecer, que tem um DOI, então dá para botar lá no nosso currículo Lattes, dá para acompanhar a citação, então é bem legal. E a minha ideia é essa, eu vou disponibilizar esse material para vocês, eu deixei bem explicadinho exatamente para que vocês possam pegar esse material e usar. Tem a referência que foi utilizada aqui, que principalmente é o Zenodo, vocês podem clicar depois para entrar. E aí eu vou deixar já disponível com vocês esse DOI, que eu fiz o cadastro, para que vocês possam olhar com calma esse material. Yasmin, maravilhoso, adorei. Tenho dúvidas. O Edson também tem dúvidas, Suzy também. Vou começar aqui com as minhas. Fiquei curiosa de pensar, e assim, primeiro quero te agradecer muito, super gratidão em relação à comunidade do núcleo. Eu fiquei assim, Yasmin acabou que colaborou diretamente com a comissão de produção, porque a gente já pode começar a colocar as coisas lá e aí a gente já vai ver todo o material nosso, né, de todos os alunos, inclusive vendo a questão de quantos downloads foram feitos e etc. Mas a minha dúvida é o seguinte, será que tem, ou você pode pesquisar, eu fiquei assim, gente, eu posso então ir há 5 anos atrás e começar a fazer upload de tudo? Eu vou por ano, vou no meu Lattes, então, e eu vou 2020, 2021, 2022, eu fiquei curiosa com isso. O Educapes você falou, mas eu estou na dúvida, se você puder pesquisar, porque o Educapes, quem tem já a senha dele, eu consigo fazer. Os alunos novos que não. Então, a dúvida é, eu tenho senha, né? Por exemplo, Natânia tem senha. Ela já colocou as coisas dela lá. Será que pode ficar no Educapes e lá não dá autenticidade, plágio? Essas são as minhas dúvidas. Tá sem microfone. Essa questão da duplicidade no Educapes, era bom nós tirarmos dúvidas com o próprio Educapes. Eu posso até enviar um e-mail e ver essa questão para o núcleo, porque, querendo ou não, eles não fazem um DOI, se eu não me engano, né? Só fica o link. Não então, faz. Seria uma forma, se autorizado, seria uma forma de ter. Querendo ou não, tem a questão da licença, né? Pode ser estudado com eles a possibilidade dessa duplicidade. Quem já tem cadastro no Educapes consegue fazer a submissão do material ainda, tá? Uhum. Não é, mas novos cadastros não tem essa possibilidade mais. Eu já entrei em contato, já conversei, e não tenho como eu criar um cadastro para mim. Então, fica essa possibilidade para quem não consegue cadastrar, ou que não tem como ver com um orientador para postar, fica como uma possibilidade extra. E eu vou tirar essa dúvida. Por favor, Yasmin, sabe por quê? Porque, assim, vocês que estão no acadêmico nem têm
essa coisa do EduCaps, mas o EduCaps ele é muito importante para a área de ensino, pontua na área de ensino o EduCaps. Só que aí, agora eu gostei do DOI também. Aí eu quero saber se eu posso ter os dois. Eu vou ficar com essa disponibilidade. Eu vou pegar lá e vou mandar um e-mail para o EduCaps para puder também, sei lá, se você puder pesquisar essa coisa assim, quanto tempo para trás. Não tem problema, você pode postar à vontade. Contanto que esse material tenha data. Como eu falei, não esqueçam de colocar a data que ele foi realizado. Não há problema postar depois. E aquela data lá de publicação, vocês podem alterar. Ela é alterável, você não tem problema. A partir do momento que você fizer, você pode vir aqui na... Vou até botar para mostrar novamente. Nessa parte aqui do... Nessa parte aqui do... Cadê? Nessa parte aqui da publicação, vocês podem alterar essa data, tá? Podem botar a data que foi realizado o material, não há problema. Isso aqui é editável. Ó, tá preparada? Tem uma fila enorme de perguntas. Pode ir. Precisa dar uma corridinha para a gente poder tirar dúvida. O Everton, você quer perguntar? Você tá podendo falar? Estou podendo sim. Ok. Vamos lá. Yasmin, eu fiquei na dúvida quando você falou em relação a juntar os DOIs. Eu, por exemplo, eu tenho uma cartilha, né, como produto maior do meu trabalho de conclusão de curso, e foi gerado a partir disso outros dois, que é um podcast e um vídeo que complementam as temáticas da minha cartilha. Inicialmente, eu teria então que postar o vídeo, depois postar o podcast, e quando eu fosse postar a cartilha, eu juntava esses dois. Deixa eu perguntar, todos eles já têm DOI, né? Se eles têm DOI, você não faz outro cadastro, porque já tem um DOI para ele. O que você pode fazer, se você estivesse fazendo esse material agora, tá tendo um ecozinho, se você puder mutar só enquanto isso. O que eu vou fazer? Não tenho DOI ainda, meu documento não tem. Como é essa apresentação? Essa apresentação não tinha um DOI. Então, eu vou cadastrar o vídeo, se tiver um vídeo, vou cadastrar o vídeo separado, eu vou cadastrar a apresentação, e aí depois eu faço a união deles dois aqui, nesse espaço que tem aqui ao final, ó, de identificadores alternativos. Aí eu venho e coloco toda essa questão. Se o seu material já tem um DOI, então ele já tem um DOI, você não vai fazer dois DOIs. Cada um vai ter o seu. Porque o DOI ele é um identificador que garante que ele seja direcionado para algum link. Aquele identificador é seu, é único. E aquele identificador pode ser mudado. Por exemplo, digamos que a revista eu publiquei numa revista, tem um DOI, e essa revista vai mudar de link. Então, essa revista vai fazer automaticamente a passagem de mudança de onde esse DOI vai ser direcionado. Portanto, por isso que é importante ter um DOI só por material, mas fica aberto para materiais que não tem DOI. Por exemplo, eu não teria onde cadastrar essa apresentação, por exemplo. E agora eu tenho como cadastrar e tem um DOI separadinho para ela. Entendeu? Então, se for o caso, se você não tivesse cadastrado nada ainda, não tivesse DOI nada ainda, você não vai cadastrar, por exemplo, no EduCaps, ou, como eu vou falar dessa forma, porque a gente não sabe como é que vai ficar essa questão do EduCaps, você tem que entrar em contato. Mas vamos dizer que eu preciso cadastrar isso. Eu vou cadastrar os 3 separados, aquele mesmo processo, e ao final eu edito e uno eles todos ali naquele espacinho, entendeu? Dizendo o que cada um faz em relação ao outro. Muito bem. A pergunta da Suzy, eu acho que já está claro. Você vai ter um DOI para cada material e é isso que a Yasmin falou. No final, você pode unificar eles, mas é um DOI para cada material. Cláudia Bueno, Yasmin, eu posso colocar meu projeto nessa plataforma? Projeto de pesquisa? Eu recomendo que não bote projeto de pesquisa. Por quê? Porque, principalmente se você quiser no mestrado, você, ao final, quando termina o projeto, a própria UF pede para que você encaminhe o seu projeto finalizado, já com tudo na norma, tudo bonitinho, para que ele seja publicado no RIUF, que é o nosso repositório. Estou falando da UF em específico. Mas cada federal tem o seu repositório próprio. E eles não têm o DOI, mas eles têm um identificador, tá? Cada repositório tem o seu identificador que funciona como um DOI, tá? Então, assim, eu recomendo que não coloque projetos, porque a gente tem um processo próprio para isso, que é no RIUF. Mais materiais derivados, apresentações. Vamos dizer que eu fiz uma maquete
e eu quero colocar, você pode registrar essa maquete dentro do Zenodo. Então, assim, é uma possibilidade que amplia as nossas opções. Outra pergunta aqui, que é uma pergunta interessante. A Aline, o produto dela foi um site sobre enfermagem perioperatória. Ela está perguntando se ela pode registrar o site. Só que eu já digo que ela fez o site, eu não sei se ela estava em processo de mudança, mas muitos alunos, pelo menos meus, que fizeram site, fizeram aquele site que era de graça, mas deu o registro para aquela empresa, né? Aquela empresa fica meio que dona, meio que não, né? Fica dona. Aí pode? Isso, como eu falei, tem que ser olhado a questão de copyright. Então, olhem, fica o mesmo aviso para revista, para livro, capítulo de livro, olhem o copyright antecipadamente. Porque, Diga, querendo ou não, Aline. Diga. pode falar. O site, ele não é pela empresa, o site eu paguei para poder fazer. E eu pago a manutenção dele mensal. O que ficou por aquela empresa é um aplicativo. Mas aí o aplicativo também, se o copyright, né, falar que ok, mas eu acho que é a mesma coisa, né? Eu acho que a gente vai ter que ir... Mas assim, o aplicativo, ele é da empresa, não tem como registrar no meu nome. Foi por isso que eu fiz o site. E o site tem coisas além do aplicativo, entendeu? Entendi. Você é dona do domínio, né? Você então pagou o pode, domínio. Aline. Eu sou dona do domínio. Eu penso que pode, né, Yasmin? Sim, se você é dono do domínio, o copyright é seu. Se você comprar aquele domínio, o copyright daquele site é seu. Por isso tem que ter certeza que aquele domínio foi comprado. Mas será que o aplicativo, se você colocar um aplicativo, colocar como a pessoa, como a empresa você sendo um colaborador, você não pode? Poderia. Eu recomendo que você entre em contato com a empresa para falar que você tem essa possibilidade de cadastro, que divulgaria mais o aplicativo. Né? Porque aí entraria como colaboradora, né? Você está Exatamente. divulgando a própria empresa. De repente, pode ser que eles até gostem, né? Na verdade eu não sei, porque quando eu fui ler as normas depois, deixa bem restrito, né? Tudo fica sendo deles, até as imagens, tudo. E eles não autorizam divulgação, então por isso que eu quis fazer o site. Na verdade, o que eu pensei, Aline, é de divulgar como se fosse para eles. Você entrar como colaboradora, mas entrar com o nome deles, eles sendo os donos mesmo, e você entra como colaboradora. Não sei, é algo para pesquisar, né? Entra em contato com a empresa, pergunta essa possibilidade, ver se tem autorização deles, e aí fica essa possibilidade, porque acaba divulgando. Como eu falei, eu publiquei às 5 horas da tarde, já tem download de pessoas que eu nem sei quem são. Então, assim, acaba que divulga esse material. Sim. Ok, Patrícia Salles tem uma pergunta. Patrícia, diga. Oi, meninas. Yasmin, parabéns. Estou aqui embasbacada. Mas eu talvez porque eu não entenda muito bem sobre essa questão do domínio, né, dentro da internet, e aí ficaram muitas coisas pipocando na minha cabeça. Por exemplo, me pediram para dar uma aula. Você falou que registrou aula aqui do núcleo. Sim. Me pediram para dar uma aula nesse núcleo ou em outro núcleo. Eu dei uma aula de segurança do paciente, por exemplo, ano passado. Eu posso registrar essa apresentação que está na internet? A outra pergunta, eu desenvolvi um folheto junto com um grupo lá na unidade. Eu posso registrar esse folheto de orientação? Pode. Vou por etapas. Primeiro, a apresentação. Você pode sim, tá? O que acontece? Você só está disponibilizando essa apresentação com DOI, de forma que até mesmo você pode depois dar esse DOI para repassar esse DOI para o núcleo que você fez a apresentação, e isso garante com que as pessoas possam baixar essa apresentação e ver aquela gravação e complementar olhando os slides. Eu estou disponibilizando na internet esses slides para que as pessoas possam rever a qualquer momento, não tem problema, tá? O que restringe, principalmente... onde eu fico restrita, Yasmin? Quando envolve copyright de algum outro gênero. Tipo, se eu entrego os direitos autorais para alguma empresa, para alguma editora, para alguma revista, então os direitos são deles. A autorização tem que ser vinda deles.
E aí tem que saber se há ou não a possibilidade de arquivamento em outro lugar. Fora isso, foi eu que montei o material. Não importa em qual serviço, você pode cadastrar o material. Você é detentora dos direitos dele. Você está replicando isso dentro da sua instituição. A não ser que a instituição seja dona do material e você agiu como colaboradora. Aí teria que ver a possibilidade de quem tem que entrar ali dentro, se tem que entrar a chefia, se tem que entrar... quem entraria como autor para poder registrar esse material ou não. O que restringe a restrição de qualquer tipo de material é o copyright. Você tem que saber se você é ou não a detentora dos direitos daquele material, para você poder publicar. Uma pergunta aqui do Everton sobre a questão da imagem da capa, se você recomenda. Eu entendi, vou responder para você ver se eu entendi certo, e se eu tiver, você me corrija, porque eu já estou pensando aqui nas minhas aulas, né? Você, óbvio, acho que fazer uma capa bonitinha, porque você viu que quando ela publicou, esse daí e o outro, já ficou a capinha lá, né? Então eu acho que é bacana. Mas o que eu penso que a gente deve fazer, né? Para quem já tem material, a gente vai ter que fazer uma adaptação desse material para poder colocar tudo isso que a Yasmin falou, colocar aí o copyright, colocar o próprio DOI, colocar a data que ela frisou bem. Então a gente vai ter que pegar aquele material, remodelar ele, colocando essa capinha com a data que ela frisou, colocando o copyright que ela também falou, e reserva o DOI, vai colocando o DOI, e aí sim você pode publicar. Eu entendi certo. Isso mesmo, professora. Não esqueça também de colocar fonte e imagem. Porque às vezes a gente bota imagem e esquece de colocar ali no próprio slide a fonte. Não esqueçam. E não esqueça também de pegar, se for utilizar a imagem, usar a imagem sem copyright, né? Por exemplo, isso aqui eu montei no Canva, nenhuma das imagens tinha copyright, né? A única coisa aqui é a logo, e eu estou botando a logo porque eu estou falando do material deles, né? Para a divulgação da própria Zenodo mesmo, para mostrar que isso, querendo ou não, eu tirei prints do site. Mas não esqueçam de colocar, aqui, tá vendo a fonte? Sempre que tiver uma imagem que não seja sua, coloque fonte. E se for sua, coloque fonte também. Diga que é dos seus dados, que você está dentro do seu registro, para dizer que é sua aquela imagem. Também para poder, quando a pessoa quiser divulgue já com a citação do seu material, entendeu? A elaboração própria, que seja. O que o Everton ele ainda continua perguntando, essa capa eu posto onde? Onde eu entendi, o Everton, vai ser a primeira página do seu material. Sendo cartilha, você vai fazer uma página da cartilha. Mesmo sendo podcast, você vai fazer uma página para o podcast, não é isso? O que acontece? Se for um material, que seja por exemplo, vou falar um roteiro. Um podcast. Um podcast você pode registrar, não precisa colocar necessariamente, porque é só áudio. Você não precisa colocar nada ali. O áudio você vai registrar e vai colocar as informações aqui. Porque a Zenodo também garante espaço para licenciamento, tudo isso. Então, querendo aquele áudio, vai ficar já registrado com licenciamento. Se for um material visual, coloquem, por exemplo, quando você vem na capa, né, do seu material, você normalmente bota lá, universidade, o nome de quem fez, o que é o material, a data. Botem no final do material o licenciamento, nem que seja a última coisa, lá no finalzinho, no rodapé, que nem fazem artigo, não sei se você já tiver essa possibilidade de ver o licenciamento, mas coloquem em alguma parte. Pode ser na capa, pode ser no final do material. Botem o licenciamento, não esqueçam de colocar esse licenciamento. E o DOI você pode colocar ele em qualquer lugar também, mas não esqueçam de colocar, principalmente em materiais visuais. O podcast, se você tiver o registro lá no site, tudo bem, mas é um material áudio, né, principalmente. Tem audiovisual, mas também tem uns que só funcionam com formato áudio. Em materiais como esse, a Zenodo já garante esse registro que eu estou mostrando aqui. Por que eu falo para você também colocar no material visual? Porque a pessoa baixa isso. Depois ela pode esquecer de onde ela tirou, entendeu? Então fica um registro, porque você vai ficar com ela vai ficar no computador dela, no celular dela. Então aqui já fica as informações, esse é o DOI de registro, então essa é a página de registro, essa é a pessoa que fez, esse é a data que fez, esse é o licenciamento. Então garante a citação desse material. Entendeu? E aí você pode ficar à vontade, por exemplo, eu coloquei aqui, o meu archive, a imagem está com um hiperlink. Então eu posso, se a pessoa clicar aqui, ela já é direcionada para o meu archive. Então fiquem à vontade para colocar elementos, mas sempre coloquem o DOI, o licenciamento e as fontes para garantir a sua segurança também. Não só do seu material, mas também para evitar qualquer problema, dizendo questões de plágio, porque não é plágio, olha só, tá a fonte aqui de onde eu tirei. Então, assim,
lembre-se que a pessoa vai baixar esse material, então ela vai ter porte dele. Então, dessa forma, tente colocar o mais detalhado possível para mostrar que aquele material é seu e é licenciado e todas essas questões que eu havia falado anteriormente. A professora Cláudia tem pergunta. Diga, Cláudia. Yasmin, faz diferença a minha inscrição no Zenodo via Urcaid e comumente isso diminui o risco de cópia ou de... Não, professora, isso não? me facilitou, porque, assim, querendo ou não, já tinha o meu CAD pronto, todo detalhado, e aí, quando jogou, ele já copiou os dados, basicamente, de lá para algumas coisas no cadastro. Entendeu? Diminuiu o meu trabalho. Mas, entendi. tanto que depois, eu ainda tenho, se não me engano, quando eu clico no Orcad, eu ainda tenho que preencher o e-mail e a senha de qualquer forma, para que possa ter um registro, mas ele consegue captar lá algumas informações necessárias para diminuir alguns trabalhos que eu teria, Entendi. sabe, depois de preencher. E outra coisa, esse já tem tutorial em português já? De quê? Não, e aí o que eu falo? Se vocês abrirem pelo... que pode eu já abri aqui, eu falei, Yasmin deve ter, quer ver? Eu já estou procurando aqui, eu falei, Yasmin deve ter tudo. Eu fiz deixar detalhadinho assim para facilitar exatamente para vocês preencherem. Esse é o primeiro tutorial, Claudinha. Daí a gente... É o tutorial. Mas para quem está preenchendo, ficar com medo de não entender inglês, se vocês estiverem abrindo, por exemplo, pelo Chrome, se você clicar com o botão direito, tem que traduzir para o português. E aí vocês conseguem ter... Só não traduz, por exemplo, coisas que têm que serem abertas, como, por exemplo, isso aqui, ó. Se eu clicasse aqui em publicação, isso aqui não traduz, tá? Mas, de qualquer forma, as demais coisas são traduzidas. E aí você facilita esse processo para quem não sabe, não entende do inglês, está com um pouco de medo, mas, de qualquer forma, tem um tutorial aqui do que fazer dentro desse então, o pessoal tá pedindo, eu já estou falando aqui com grupos, né? E o pessoal já está pedindo, tá? Só quando você puder. Já está no Zenodo. Vários grupos de pesquisa Zenodo por aí. Baixa no Zenodo para ela ter bastante upload lá. Então, manda o DOI, por favor, que aí eu não estou conseguindo clicar daqui, que o pessoal já está pedindo aqui os grupos de pesquisas que eu ando por aí, tá? Então, eu falei, já tem um lance novo, pessoal, o que é? Eu falei, já vou mandar, só um minuto. Olha só, quero agradecer muito, Yasmin, maravilhoso, Yasmin, essa sua descoberta, né, a sua generosidade aqui de compartilhar com o Núcleo. Vou deixar como tarefa do Núcleo, Yasmin trouxe aí a comunidade do Núcleo, para a gente começar a postar lá no Núcleo, para no nosso dia lá do nosso evento do Núcleo, no final do ano, a gente compartilhar, a gente ver o que a gente tem de material, o que fizeram, né, de upload lá do material do Núcleo. Então, fica aí a tarefa para que a gente coloque lá as nossas publicações, né, nossos produtos, processos na comunidade que Yasmin criou. Gratidão a todos. Muito obrigada mesmo, viu, Yasmin? Nada, e só peço para o pessoal aguardar um pouquinho o que já está publicado no Educapes, tá? Porque eu vou tirar essa dúvida primeiro. Então, se vocês já tiverem material publicado no Educapes ou tenham a necessidade de publicar no Educapes, principalmente quem é do mestrado profissional, aguardem um pouquinho, que eu vou tirar essa dúvida com o Educapes, como ficaria, para que a gente